Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje, vamos até Moscou, na Rússia, uma cidade que tem mais bilionários por quilômetro quadrado do que qualquer outra capital do mundo, e onde aprender a proteger o que é seu não é opção, é sobrevivência. Vamos acompanhar Nadezhda Vlasova, 30 anos, analista financeira meticulosa que construiu a própria vida com disciplina e silêncio, que descobriu no aeroporto da cidade o que 7 anos de casamento escondiam. O que o marido não sabia é que naquele mesmo aeroporto, nos mesmos metros quadrados, havia alguém que o conhecia muito melhor do que ele imaginava. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Nadezhda Vlasova tinha 30 anos e uma qualidade rara. Ela sabia exatamente o que as coisas valiam, não só dinheiro. Palavras, silêncios, promessas, gestos. Anos trabalhando no departamento de controle financeiro de uma grande empresa comercial em Moscou tinham afinado nela algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira tentando desenvolver e nunca consegue por completo. A capacidade de ler o que está escondido atrás dos números. E os números, como ela gostava de dizer para as estagiárias que passavam pelo setor, nunca mentem. As pessoas é que mentem usando os números como escudo. Prestem atenção nisso, porque é importante. Analista de controle financeiro numa grande empresa russa não é quem confere se a conta do almoço bate com o recibo. É a pessoa que lê o balanço inteiro de uma corporação e encontra, na página 43, uma linha que não deveria estar ali. É quem identifica a fraude antes que a fraude perceba que foi vista. Na Rússia, o Departamento de Controle Financeiro Interno tem poderes que aqui no Brasil seriam divididos entre contador externo e auditor. Uma analista como Nadezhda respondia diretamente à diretoria, podia questionar qualquer setor, qualquer número. Era, na prática, a pessoa que ninguém queria encontrar se tivesse algo a esconder. É irônico, não é? Em casa, ela demorou 7 anos para fazer o trabalho que fazia em 15 minutos no escritório. Mas isso é o que o amor faz com a gente. Desliga os instrumentos, cabelos curtos e escuros, olhos cinza com aquela frieza particular que os desavisados confundiam com indiferença. Quem a conhecia de verdade sabia que não era indiferença nenhuma, era paciência. A paciência de quem aprendeu que o momento certo existe e que forçar antes dele custa mais caro do que esperar. 5 anos varrendo relatórios, identificando inconsistências em documentos de dezenas de páginas em menos de 15 minutos, nunca erguendo a voz em reuniões, mesmo quando os colegas diziam absurdos, com a convicção de quem acabou de descobrir a roda. A chefia a valorizava pela cabeça fria. O marido, aparentemente, também. Embora nos últimos tempos Nadezhda tivesse notado que a palavra valorizar estava sendo substituída por outra, mais honesta e mais feia, usar. Ele só ainda não tinha dito isso em voz alta. 7 anos casada com Igor Vlasov. Os 3 primeiros, bons. Os seguintes, por inércia. E depois, a inércia foi perdendo velocidade. Mas Nadezhda continuava explicando para si mesma. Período difícil. O negócio não vai bem. Homem sob pressão fica assim. Vai passar. Ela tinha esse hábito, que era ao mesmo tempo uma virtude e um defeito. Encontrava justificativa para a fraqueza alheia antes de deixar que a fraqueza alheia se explicasse sozinha. Isso é comum em quem é forte. Forte demais. Acha que pode carregar o peso do outro enquanto o outro descansa. Igor Vlasov tinha 37 anos e uma aptidão natural para parecer mais do que era.
7 anos mais velho que a esposa, dono de uma pequena rede de lojas de artigos para o lar em Moscou, 4 pontos em bairros diferentes, um galpão de estoque na periferia, 2 gerentes contratados e uma dúzia de vendedores. No papel, empresário. Na prática, um homem que havia aprendido a apresentar as próprias ambições como realizações, antes que elas se tornassem realizações de fato. Olhem para esse homem. Bons ternos, o aperto de mão de quem está sempre prestes a fechar o negócio do século, o hábito de falar de planos no passado antes que acontecessem, como se o futuro fosse apenas uma formalidade burocrática esperando a assinatura dele. Entrava em qualquer ambiente como se ele já pertencesse ao lugar. Como aqueles cachorros que chegam na casa dos outros e deitem no sofá da sala como se tivessem nascido ali. Igor era assim. A diferença é que cachorro, ao menos, é honesto sobre o que quer. E cá entre nós, um homem que fala mais de planos do que de resultados, que usa terno caro em reunião com fornecedor de médio porte e que aperta a mão de todo mundo com aquela firmeza específica de quem precisa convencer antes de provar, esse homem está sempre vendendo alguma coisa. A questão é o que está por baixo da embalagem. Igor havia construído a carreira inteira sobre essa lógica. No varejo russo, a aparência de solidez vale tanto quanto contrato. Um empresário que projeta confiança consegue crédito e prazo. Um que projeta dúvida não consegue nem o café da manhã. E por muito tempo funcionou. O problema com construir a vida sobre aparência é que a aparência não paga boleto. Em casa, Nadejda conhecia o outro lado. As conversas noturnas sobre dívidas, o silêncio carrancudo depois das ligações do banco, a irritação disfarçada de cansaço. Saber não é o mesmo que entender completamente. Ela sabia que havia problemas. Não sabia ainda o tamanho real deles. E havia uma parte sua que, com toda a honestidade, não queria saber. Porque quando se conhece o tamanho real de um problema, não dá mais para fingir que ele é pequeno. A manhã de uma terça-feira começou com uma mensagem da mãe. Irina Viktorovna tinha escrito na noite anterior: "Minha filha, seu pai e eu decidimos ir aí passar alguns dias. Estamos com saudade. Seu pai diz que faz tempo que não vai à cidade, quer caminhar pelos lugares antigos." Nadejda leu 2 vezes, colocou o telefone para carregar e ficou olhando para o teto do quarto onde havia dormido sozinha por várias noites seguidas. Igor estava, supostamente, em viagem de negócios. Os pais não visitavam com frequência. Depois que o pai se aposentou, venderam um apartamento em Moscou, foram para o sul e compraram uma casinha à beira-mar, como haviam sonhado a vida toda. O pai não gostava do barulho das grandes viagens. A mãe não gostava de incomodar. Se decidiram vir, era porque a saudade era de verdade. Ou então, Irina Viktorovna havia sentido alguma coisa. Ela tinha esse jeito, esse radar materno que funciona por cima de distâncias e silêncios, como se os sentimentos da filha transmitissem um sinal que só ela conseguia captar. Nadejda nunca tinha contado aos pais sobre os problemas com Igor. Nem uma vez em 7 anos. Não era orgulho, era convicção. O que é da família fica dentro de casa. Naquele momento, olhando para o teto do quarto vazio, ela pensou que essa convicção havia sido cara demais. Igor tinha saído para a suposta viagem com uma mala grande e uma postura de empresário ocupado. Fornecedores em outra região, negociações sobre um novo lote, talvez 3 dias, talvez uma semana. Beijou-a no rosto com a rapidez de quem toca a maçaneta antes de sair. Entrou num táxi e desapareceu na esquina. Nadejda ficou na janela olhando o carro amarelo sumir. Não sentiu nada em especial. E esse era o problema. Quando alguém que deveria ser amado some pela esquina e você não sente nada, isso não é paz. É anestesia. Ela escreveu para a mãe que iria buscá-los pessoalmente. O voo chegava às 18h40. Saiu com antecedência, considerando o trânsito de Moscou, que merece um parágrafo à parte. Para quem não sabe, o trânsito de Moscou
é tratado como fenômeno natural pela própria população, como chuva de verão ou geada em novembro. A cidade tem quase 13 milhões de habitantes dentro dos limites oficiais e o dobro na região metropolitana. Nos horários de pico, uma viagem de 15 quilômetros pode demorar 1h30. Os moscovitas não reclamam muito. Só baixam as expectativas e ajustam o horário de saída. Nadezhda já havia aprendido esse ensinamento anos atrás. Sair antes do tempo é o único plano que funciona nessa cidade. O aeroporto, àquela hora, estava vivo, barulhento, cheirando a café das máquinas na entrada e aquela mistura indescritível de todos os aeroportos do mundo, urgência, despedida, antecipação, o cheiro de pessoas que estão indo embora e de pessoas que estão voltando ao mesmo tempo. Ela pegou um café para levar, ficou de pé perto das portas de vidro do desembarque e começou a esperar. O painel mostrava que o voo havia pousado. Em 20 minutos, começariam a sair os passageiros. Nos primeiros minutos, ela observou o fluxo de gente com malas. Rostos cansados, abraços alegres, crianças levantadas no ar, casais idosos caminhando devagar e em silêncio. Porque quando se está junto há tempo suficiente, não é preciso dizer nada para comunicar tudo. Ela procurava a mãe, pequena e arrumada como sempre, provavelmente num casaco bege, e o pai, alto, ereto, com aquela caminhada de ex-funcionário público que não se perde nem na aposentadoria. Mas não foi nenhum dos dois que ela viu primeiro. Foi o ângulo de um ombro, depois a virada característica da cabeça, depois o rosto. Igor estava no canto do salão de desembarque, um pouco afastado do fluxo principal, onde havia menos gente. Não estava olhando ao redor. Estava olhando para a mulher ao lado dele. Loira, casaco de couro curto, bolsa de viagem no ombro. Alta, com aquela postura de quem está sempre consciente de que está sendo olhada e considera isso natural. Nadezhda não a conhecia. Nunca havia visto aquele rosto, mas um único olhar foi suficiente para entender que aquela mulher não era colega de trabalho. Não era parceira de negócio. Não era nada que pudesse ser explicado com uma frase de desculpa. A mulher dizia alguma coisa e ria. Igor se inclinou em direção a ela, pegou a bolsa da mão dela com aquele cuidado de quem quer agradar e depois a beijou, não no rosto, na boca. Rápido, mas sem nenhuma cautela, como se beijar ali, naquele lugar cheio de pessoas, fosse a coisa mais natural do mundo. Como se beijar ela fosse um hábito. Nadezhda não se moveu. O café na mão continuou intocado. Ela ficou parada e viu o marido, que supostamente levava dias negociando com fornecedores em outra cidade, pegar a mão da mulher desconhecida e conduzi-la em direção à saída. Eles caminhavam lado a lado, ombro a ombro, com aquela naturalidade física que não se constrói numa única viagem. Era o jeito de andar de duas pessoas que já haviam aprendido o ritmo uma da outra. Ele carregava a bolsa dela. Detalhe pequeno, mas foi esse detalhe que acertou mais fundo, porque para Nadezhda ele já não carregava mais nada a tempo. Qualquer coisa dentro do peito dela se deslocou. Não foi uma dor aguda. Foi aquela pressão surda, quase física, de quando o chão balança por um segundo e volta, mas alguma coisa no equilíbrio não é mais a mesma. Ela deu um passo à frente. Nádia, a voz do pai. Calma, grave, sem uma nota a mais do que o necessário. Ela se virou. Stanislav Alexeyevich estava ao lado dela. 65 anos, costas retas, o rosto com aquela serenidade que décadas de trabalho na administração pública de Moscou instalam num homem e que depois ninguém mais consegue tirar. Ele já tinha visto, já tinha entendido. Estava escrito na maneira como ele segurava a mão no ombro dela, firme, sem tremer, como alguém que já tomou uma decisão interna. Para quem não conhece a trajetória de Stanislav, durante anos, ele foi o responsável por questões de política de terras e investimentos na administração municipal de Moscou.
Pelo gabinete dele passaram dezenas de empresários com projetos bonitos e intenções escondidas. Ele aprendeu, da forma mais prática possível, a diferença entre o que as pessoas dizem e o que elas planejam. Quando Igor Vlasov foi pedir a mão de Nadejda 7 anos atrás, o pai ficou olhando para o rapaz por um tempo longo e depois não disse nada. Não impediu, não comemorou, ficou em silêncio. Nadejda tinha achado na época que o pai simplesmente não queria soltar a filha. Agora ela entendia que o pai havia visto algo que ela não quis ver. Atrás dos ombros do pai estava Irina Viktorovna, exatamente como Nadejda havia imaginado, pequena, arrumada, o casaco bege que a filha já esperava. Ela olhava para Nadejda com aquela preocupação que as mães carregam nos olhos e que nenhuma meia sorriso consegue esconder completamente. Pai. Nadejda começou a falar e não reconheceu a própria voz. Baixa demais, quebradiça demais nessa única palavra. Nádia, repetiu o pai, e nesse nome estava tudo. Entendimento, a dor que ele sabia conter, e alguma coisa sólida, como uma decisão tomada sem hesitação. Deixa eu ensinar a ele uma lição que ele nunca vai esquecer. Ela olhou na direção onde Igor havia estado. Ele seguia para a saída, costas retas, confiante. A mulher dizia algo no ouvido dele. Ele sorria. Eles passaram a 3 metros de Nadejda sem que ele olhasse para os lados uma única vez. Não sentiu nada. Não notou a esposa, o sogro, a sogra, ninguém de quem a presença deveria ao menos provocar algum movimento interno. Isso dói mais do que o beijo, muito mais, porque o beijo pode ser explicado como fraqueza. A indiferença total não tem explicação que preste. Se você for lá agora, disse o pai em voz baixa, aproximando-se, ele vai dizer que é colega, reunião de negócios, você imaginou tudo. Vai virar histeria pública. Vai fazer de você a culpada pela cena e vai roubar a iniciativa de volta. Esse tipo sabe fazer isso. Eu já vi muitos como ele. Vivem da reação dos outros como se fosse combustível. Nadejda ficava olhando as 2 figuras que já quase desapareciam na multidão perto das portas de vidro. Não precisamos de escândalo, continuou o pai com a voz de quem explica algo que já decidiu. Precisamos de um golpe preciso, no lugar certo, na hora certa, sem barulho desnecessário. Pai, disse ela por fim, e desta vez a voz estava mais firme. Você acabou de chegar. Exatamente, respondeu Stanislav Alexievich com simplicidade e tomou o braço dela. Por isso vamos primeiro encontrar o carro, ir para casa, jantar e depois conversar com calma e objetividade. Irina Viktorovna abraçou a filha sem dizer nada. Não foi um abraço apertado, foi demorado. Às vezes é o que a mãe pode fazer, e é também o que mais faz falta. Nadejda não chorou. Ficou parada no meio do saguão barulhento e sentiu que alguma coisa dentro dela começava a se reorganizar, lenta e friamente. Não a quebrar, se reorganizar. Como um prédio que se desfaz, não com uma explosão, mas metodicamente, andar por andar, sem pressa, sem desperdício. Eles saíram por outro acesso. Igor e a mulher já haviam ido embora. Nadejda não procurou com o olhar. Encontrou o carro no estacionamento, colocou as malas dos pais no porta-malas e ficou alguns minutos simplesmente sentada ao volante. O estacionamento estava quase vazio naquele canto. Só alguns carros parados e um poste dando uma luz amarelada e fraca, do tipo que ilumina o suficiente para ver e não o suficiente para esconder nada. Você sabia? Perguntou a mãe do banco de trás. Não, disse Nadejda. E era verdade. Havia sinais. Havia uma textura estranha nos últimos meses, nas entonações que mudaram, nos vou chegar tarde que ficaram mais frequentes, no jeito que ele parou de contar sobre o trabalho e, ao mesmo tempo, parou de perguntar sobre a vida dela. Mas saber de verdade, ela não sabia. Ou não havia deixado que ela soubesse. Também verdade. E ela estava deixando isso entrar pela primeira vez.
Ainda bem que não sabia, disse o pai do banco da frente. Significa que não assinou nada por impulso. Ela olhou para ele. O que você quer dizer? Amanhã a gente conversa. Ele se virou e encontrou o olhar dela. Olhos cinza nos dois, pai e filha, parecidos não só no rosto, mas nesse hábito comum de não se quebrar em voz alta. Hoje você só dirige. E ninguém falou mais nada no caminho. O pai olhava pela janela para os bulevares e as vitrines iluminadas de Moscou, sem nostalgia, com a atenção prática de quem está avaliando uma situação. A mãe segurava levemente o ombro da filha pelo encosto do banco, apertando um pouco nas curvas. Nadejda dirigia no limite da velocidade. Parava em cada sinal vermelho e pensava em como aquela manhã havia começado de forma completamente ordinária. Café, e-mail do trabalho, lista de compras, peixe assado para o pai. Quando chegaram ao apartamento, o telefone vibrou. Mensagem de Igor. Oi, jantando com os parceiros. Amanhã reunião cedo, depois te ligo. Beijo. Nadejda leu. Guardou o telefone na bolsa, saiu do carro e abriu o porta-malas. Eu pego, disse o pai. Tudo bem, ela respondeu. Ele pegou as duas malas e caminhou para a entrada do prédio. Costas retas, passo uniforme. O rosto que nenhum passante conseguiria ler, que não deixava escapar que 1 hora atrás ele havia visto algo que virou de cabeça para baixo a opinião que tinha do genro. Opinião que, na verdade, já não era muito boa havia bastante tempo. Igor ligou na quarta-feira à noite, perto das 8 horas. Nadejda estava recolhendo a mesa depois do jantar. A mãe lavava a louça. O pai estava na poltrona perto da janela com uma xícara de chá e o telefone, lendo alguma coisa. Quando o nome do marido apareceu na tela, Nadejda parou por um segundo, depois atendeu e saiu para o corredor. Fechou a porta atrás de si, sem barulho. Se apoiou na parede, encostou as costas, levou o telefone ao ouvido. Oi, disse Igor com voz de quem está cansado, mas se segurando. Como você está? Normal, ela respondeu. Nem mais quente, nem mais frio do que o habitual. As negociações? Pesado. Os fornecedores enrolam, não conseguem chegar num preço. Mais 1 ou 2 dias, acho. Cansado que nem cachorro. Ele fez uma pausa. Você não está com saudade? Estou me virando, disse Nadejda. Não mais caloroso, não mais frio. Exatamente como havia falado com ele nos últimos meses, quando entre os dois já não havia mais o que chamar de conversa de verdade. Só a troca de frases de protocolo sem nada por baixo. Ela ouvia a voz dele e pensava em como ele mentia sem vacilação, sem pausa, sem o menor sinal de tensão. Como quem faz isso há tempo e já não precisa mais se preparar. Ótimo, te ligo amanhã. Boa noite. Boa noite, ela respondeu e desligou. Ficou no corredor escuro segurando o telefone. Ele não perguntou como havia sido o dia dela. Não perguntou se havia comido, se havia acontecido alguma coisa. Não perguntou absolutamente nada. Só marcou a caixinha da própria lista interna de obrigações. Ligou para a esposa. Pode fechar a aba. Nadejda colocou o telefone no bolso e voltou para a cozinha. Era ele? A mãe perguntou, de costas para a pia. Era, confirmou Nadejda e pegou o pano de prato. O pai não perguntou nada. Ele já tinha chegado às próprias conclusões e, ao que tudo indicava, definitivamente. Irina Viktorovna desligou a torneira e se virou para a filha. Ficou olhando por um tempo, sem palavras. Depois, simplesmente abraçou, rápido, firme, do jeito que mãe abraça antes de soltar. Às vezes é a única coisa que uma mãe pode fazer e é também a coisa mais necessária. Nadejda não chorou. Não era a primeira vez naqueles 2 dias e não era falta de motivo. Choro exige controle liberado. Ela ainda não podia se dar esse luxo. Não agora. Ela foi ao banheiro, lavou o rosto, ficou olhando para o espelho por um tempo. 30 anos. 7 deles ao lado de um homem que, ao que parecia, ela não havia conhecido tão bem quanto havia pensado.
Ou havia conhecido, mas não havia deixado que a imagem se completasse porque temia que ela ficasse exatamente do jeito que ficou. A água escorria pelo rosto. No espelho havia uma mulher com o olhar direto e os lábios cerrados, não destruída, reunindo forças. Na manhã de quinta-feira, antes de Nadejda sair para o trabalho, o pai pediu que ela ficasse um pouco. Sentaram juntos na cozinha. Irina Viktorovna ainda não havia saído, e Stanislav Alexeyevich falou de forma direta, como quem trata de assuntos importantes sem precisar de ornamento emocional. Na noite anterior, os pais haviam ligado para o sul e providenciado quem cuidasse da casa. Iam ficar o tempo que fosse preciso. O apartamento está no seu nome. Sim, disse Nadejda. Foi o presente de vocês antes do casamento. Contrato de doação. Proprietária sou eu sozinha. Igor não está em nenhum documento de propriedade, só no registro de moradores. O pai fez um aceno curto de quem recebe confirmação de uma hipótese que já tinha. Você assinou alguma coisa no último ano? Fiança, autorização de penhora, procuração, pedido de crédito conjunto? Nadejda balançou a cabeça negativamente. Ele chegou perto algumas vezes. Falou em refinanciamento do negócio, crédito conjunto, que com 2 salários os bancos dão condições melhores. Uma vez propôs colocar o apartamento como garantia temporária, 2 ou 3 meses, depois tira o ônus. Mas eu sempre empurrava para frente. Dizia: vamos deixar para depois, quero entender melhor, preciso de uma consultoria independente. Ele ficava irritado, mas não pressionava abertamente. Se continha. Ainda bem que empurrava, disse o pai e colocou a xícara na mesa. Isso não era só conversa sobre finanças de família. Era um plano, consciente e em etapas. Ela olhou para ele. Você tem certeza? Ainda não, mas vou ter em breve. Ele pegou o telefone. Tem um homem em quem confio há muitos anos. Arkady Zemliakov, consultor financeiro. Entende de dívidas, riscos de crédito e mecanismos de falência melhor do que a maioria dos analistas de banco que conheci durante os anos que trabalhei na administração. Vou pedir que ele analise a situação do negócio do seu marido usando fontes abertas, informação que qualquer pessoa atenta poderia achar, só o que já está na superfície. Pai, disse Nadejda em voz baixa, você chegou anteontem. Cheguei, concordou ele sem nenhuma ironia. Mas te conheço há 30 anos e observo esse homem de longe há 7. Tive tempo de pensar. Algumas coisas nele me incomodavam desde o começo, desde quando ele veio se apresentar. Fiquei quieto porque não queria pressionar. Agora acho que fiz errado. Nadejda não respondeu. Não havia o que contestar. O passado não aceita revisão. Arkady Zemliakov chegou na sexta-feira à tarde. Homem de uns 40 anos, baixo, robusto, camisa clara sem gravata, uma pasta debaixo do braço, com o jeito de quem não precisa impressionar ninguém porque os resultados falam antes dele. Nada de terno, nada de aperto de mão teatral, nenhum plano descrito no tempo futuro como se fosse fato consumado. Cá entre nós. A diferença entre Arkady Zemliakov e Igor Vlasov numa mesma sala seria constrangedora para Igor, se Igor soubesse que Arkady existia. Cumprimentou com brevidade, sentou à mesa e abriu a pasta sem preâmbulos. A rede de lojas de Igor Vlasov tinha 4 pontos de venda em bairros diferentes de Moscou. Pelo que constava nos documentos, um negócio de varejo funcional com faturamento, na prática, uma estrutura que se sustentava não pelo lucro real, mas pelo movimento constante de cobrir uma obrigação com outra. Notem o que Arkady estava descrevendo. Não era um negócio com dificuldade. Era um malabarista financeiro num palco cada vez menor, jogando cada vez mais bolas no ar, torcendo para nenhuma cair antes do intervalo. O problema do malabarista é que ele nunca pode parar para descansar. E quando uma bola cai, as outras caem juntas. 2 fornecedores-chave tinham pendências vencidas sobre as quais corriam negociações morosas de prorrogação.
A linha de crédito no banco estava usada quase integralmente, com saldo mínimo restante. O galpão de estoque era alugado em condições de desconto cujo prazo terminava em 2 meses, e o locador havia indicado que não renovaria nas mesmas condições. Além disso, havia negociações em andamento com um investidor potencial, que aguardava há semanas, solicitando documentação e analisando. Reparem no quadro que Arkady estava pintando. Cada um desses problemas, sozinho, seria gerenciável. Fornecedor exigindo mais? Negocia. Banco apertando? Refinancia. Locador subindo o preço? Procura outro galpão. O problema de Igor é que todos estavam acontecendo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, sem reserva nenhuma, sem colchão nenhum. Esses problemas não se somam, se multiplicam. Isso não é um período difícil? Perguntou Nadejda. Arkady balançou a cabeça. Período difícil é quando falta dinheiro temporariamente, mas existe perspectiva e reserva. Aqui, o quadro é diferente. Não há reserva. Não há colchão financeiro. Não há plano de retorno ao lucro. O negócio funciona atraindo recursos novos para fechar obrigações anteriores. Isso funciona até o momento em que um dos credores decide não esperar mais. Nesse ponto, a estrutura começa a desmoronar rápido e de forma irreversível. Ele sabe da situação? Perguntou Stanislav Alexeyevich. Não tem como não saber, disse Arkady. Quem administra um negócio por anos vê os próprios números. A questão não é se ele sabe. A questão é o que planeja fazer. Ele se virou para Nadejda direto, sem suavização. Pelo que você descreveu, o plano era fechar parte dos buracos com os recursos da esposa. Fiança, apartamento em garantia, crédito conjunto com base no salário dela. Provavelmente alguma combinação disso. O quarto ficou quieto. Do lado de fora, o pátio fazia barulho. Vozes de crianças, música de uma janela aberta, uma porta de prédio batendo. Noite normal de verão em Moscou, completamente alheia ao que acontecia naquela sala. Nadejda olhava para as folhas com números na frente dela. Quantas pessoas vocês conhecem que passaram anos explicando para si mesmas que o problema do outro era só fase ruim, só cansaço, só pressão, que confundiram paciência com cumplicidade sem perceber? Ela havia feito exatamente isso. E os números na mesa estavam mostrando, sem delicadeza nenhuma, que o que ela havia chamado de dificuldade do marido tinha endereço, tinha data de início e tinha destinatário. Os números agora explicavam o que as palavras haviam sabido esconder tão bem. Não havia nenhuma dificuldade de comunicar. Havia um plano, calculado, sequencial, frio. O apartamento está em risco? Ela perguntou. Não, disse o pai com firmeza. Você não assinou nada. O apartamento está no seu nome por contrato de doação. Isso é patrimônio pessoal. Não entra na partilha de bens do casamento. Em caso de divórcio, ele não pode reivindicar sem fundamento excepcional. No seu caso, não existe esse fundamento. Fez uma pausa. Vou confirmar os detalhes com um advogado, mas a posição sobre o apartamento é sólida. Não há o que temer aqui. O que vem agora? Perguntou Nadejda. O pai e Arkady trocaram um olhar rápido, do tipo de quem já discutiu a resposta antes. Por enquanto, nada brusco, disse o pai. Você se comporta normalmente em casa. Não deixa transparecer que sabe sobre o aeroporto. Não assina nada por qualquer motivo, exatamente como vinha fazendo. Continua o que já estava fazendo. E espera. Esperando o quê? A situação dele amadurecer até o ponto certo, respondeu Arkady com calma. Vai amadurecer sozinha. Não precisamos inventar nada, nem criar nada. Só precisamos deixar que a realidade do negócio fique visível para quem ainda não enxergou. Credores, parceiros, o investidor potencial, se receberem informações corretas sobre os riscos, vão tomar as próprias decisões. Ninguém é obrigado a financiar barco afundando. É legal? Absolutamente, disse o pai. Sem pausa, sem ressalva. Nadejda ficou em silêncio. Depois olhou para o pai,
para aquele homem que havia chegado como visita e em 48 horas havia organizado o que ela não havia conseguido enxergar em anos. Não porque ela era cega, porque ela havia confiado, e confiança tem esse preço quando não é honrada. Tudo bem, disse ela por fim. Faço o que vocês estão dizendo. A mãe trouxe o chá, distribuiu as xícaras sem cerimônia, sentou ao lado da filha. Não disse nada, só estava ali, da forma que quem ama sem condição sabe estar. Lá fora, o céu escurecia. A cidade seguia sua noite comum. E dentro de Nadejda, alguma coisa mudava de lugar. Devagar, definitivamente. A dor ainda estava lá, embaixo das costelas, surda e constante. Mas havia deixado de ser o centro. No lugar dela, fria, concentrada, firme, havia alguma coisa que se parecia muito com prontidão. Igor voltou no sábado à noite, satisfeito, com a bolsa de viagem e o ar de quem passou dias em negociações difíceis, mas proveitosas. Reparem na postura, ombros soltos, passo largo, o sorriso de canto de boca de quem acha que saiu na frente. Igor Vlasov voltava de uma viagem em que havia passado dias com outra mulher, enquanto a esposa estava em casa, e entrou no apartamento com a leveza de quem acabou de jogar uma partida de xadrez e ganhou. O problema é que ele não sabia que a adversária já havia levantado o tabuleiro, visto todas as peças por baixo e devolvido tudo no lugar sem dizer uma palavra. Nadejda o recebeu na entrada. Os pais haviam saído conforme combinado com antecedência. Na véspera, quando Igor avisou que voltaria no dia seguinte, Stanislav Alexievich havia dito a ela com simplicidade: "A gente vai para um hotel, mais prático. Assim você tem o espaço que precisa e nós ficamos perto se precisar de nós." Tinha reservado um quarto em outro bairro sem cerimônia, como quem resolve uma questão logística. Nadejda havia decidido desde o início não mencionar a presença deles a Igor. Um detalhe que ele não precisava saber. Testemunhas a mais nos primeiros dias não ajudavam. Tudo precisava parecer normal. "Saudade", disse Igor e a abraçou. "Você deve estar cansado", ela respondeu. Não se afastou. Ficou parada, sem rigidez, deixou o abraço acontecer, e ela própria se surpreendeu com a facilidade. Havia imaginado que quando soubesse da traição, com certeza, não conseguiria olhar para ele sem tremer. Descobriu que conseguia, porque já não estava olhando como para um marido. Estava olhando como para um problema que precisava ser resolvido com cuidado, sem movimentos errados, sem erro. Era uma sensação fria, quase profissional. Como encarar um relatório complexo que precisa ser auditado linha por linha antes de qualquer conclusão. Os pais sabiam o que fazer. Ela também. A primeira semana depois do retorno de Igor foi uma aula silenciosa sobre como funciona a mente de um homem que tem segredos, mas ainda não sabe que a plateia já sabe o roteiro. Ele chegava do trabalho, contava sobre os negócios em fragmentos, pedaços curtos de frases que não levavam a lugar nenhum, como quem está acostumado a não ser ouvido com atenção. Nadejda ouvia. Notava as pausas que antes não percebia. Notava como ele desviava de números toda vez que a conversa chegava perto de dinheiro. Sempre uma versão do mesmo tema. Precisa organizar, em breve melhora, é uma fase. Era o discurso de um homem ganhando tempo. Enquanto isso, Arkady Zemliakov trabalhava em silêncio, sem barulho, sem drama, com a precisão de quem passou décadas entendendo como o dinheiro circula e onde para quando para de circular. O primeiro a se mover foi um dos principais fornecedores, um grande depósito atacadista com quem Igor trabalhava havia 3 anos. Arkady, através de contatos profissionais, sinalizou ao diretor comercial daquela empresa que a situação financeira da rede Vlasov merecia atenção antes de qualquer renovação de prazo. Sugestão para solicitar dados atualizados de capacidade de pagamento. O diretor comercial era um homem pragmático.
Trabalhou no comércio tempo suficiente para ter visto bons projetos virarem problema em questão de semanas. Não precisava de muito para agir. Uma sugestão foi o suficiente. Ele pediu a Igor um balanço financeiro atualizado. Igor enviou documentos que pareciam apresentáveis à primeira leitura. Na segunda leitura, com atenção, mostravam exatamente o que Arkady havia descrito. Buracos cobertos por prorrogações, números que não fechavam quando olhados juntos. O fornecedor tomou a decisão por conta própria. Exigiu pagamento parcial antecipado na próxima entrega em vez do prazo habitual. Para Igor, isso significou falta imediata de capital de giro no pior momento possível. Aqui tem um detalhe importante sobre como funciona o varejo russo de pequeno porte que o brasileiro talvez não conheça. Na Rússia, a relação entre pequenos varejistas e atacadistas funciona quase como um sistema de fé mútua. O prazo para pagamento, às vezes de 30 a 60 dias, é o oxigênio do negócio pequeno. Quando um fornecedor exige antecipação, não é só uma mudança de condição comercial, é um sinal para o mercado. Os outros fornecedores ficam sabendo e ficam sabendo rápido. O segundo movimento foi do locador do galpão. Arkady não o contatou diretamente. Apenas fez as perguntas certas nas conversas certas dentro do mercado imobiliário comercial de Moscou. A informação chegou sozinha. Como informação em mercado pequeno sempre chega. O locador antecipou a discussão sobre renovação, apresentou as novas condições. Valor de mercado sem desconto. Igor tentou negociar. Prometeu, explicou, mas sem comprovação financeira real, as palavras não tinham peso. E palavras sem peso em Moscou valem exatamente o que pesam. Paralelo a tudo isso, o investidor potencial com quem Igor negociava há mais de um mês contratou uma auditoria independente. Decisão própria. Era o tipo de homem que, antes de colocar dinheiro em qualquer coisa, queria ver os números sem filtro, não a apresentação que o interessado prepara para impressionar. A auditoria mostrou o que mostraria a qualquer olhar honesto. Alto nível de endividamento, descasamentos de caixa, dependência completa de prorrogações que poderiam terminar a qualquer momento. O investidor pediu uma pausa nas negociações. A pausa foi ficando. Tudo isso não aconteceu num dia, nem em dois. Foram quase 3 semanas depois do retorno de Igor. 3 semanas em que Nadejda manteve a rotina, foi trabalhar, voltou, jantou, respondeu às perguntas com a mesma temperatura de sempre. Em que Igor foi ficando mais quieto, os relatórios sobre o trabalho mais curtos, as noites mais pesadas, ela observava com aquela atenção fria que havia desenvolvido. Via como ele ficava com o telefone nas mãos, sem propósito, abrindo e fechando aplicativos como quem procura saída numa sala sem porta. Via como o silêncio dele estava mudando de qualidade. Não era mais o silêncio de quem está ocupado demais para conversar. Era o silêncio de quem está sem chão. E foi nessa época que as conversas sobre dinheiro começaram. Primeiro de forma suave, quase casual. Jantavam numa quarta-feira quando ele disse, como se fosse pensando em voz alta: "A gente nunca teve um capital de família de verdade. Precisamos unir forças. Juntos é mais simples. Guardem esse momento, porque isso aqui tem nome. Chama-se o discurso da parceria estratégica, que homens em apuros financeiros usam quando querem dinheiro da esposa, mas não querem soar como quem está pedindo dinheiro da esposa. É como quando o vizinho bate na sua porta e diz que veio dar uma visita, mas está olhando para a furadeira na parede da sala. A furadeira era a Nadejda. A visita era a desculpa. Em que sentido? Perguntou Nadejda, sem levantar os olhos do prato. No negócio. Você entende como funciona. Somos família, é nosso patrimônio também. Eu tenho meu próprio trabalho, disse ela com calma. Sou funcionária contratada, não empresária. Igor assentiu e não voltou ao assunto naquela noite. Voltou 3 dias depois, dessa vez com mais concretude.
Havia uma possibilidade de refinanciar um dos créditos com juros menores, mas para isso precisava de um segundo tomador com renda comprovada. Só técnico, explicou. Sem risco real. Só um nome no contrato. Igor, não vou assinar documentos de crédito sem consultoria jurídica independente. É minha regra. Você sabe disso. Que advogado, Nádia? Isso é assunto de família. Por isso mesmo. Assunto de família precisa de mais cuidado, não de menos. Ele ficou em silêncio. Olhou para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a ler nas últimas semanas. Irritação contida. O esforço de não deixar a irritação virar confronto antes da hora. Ele ainda achava que ela estava resistindo por teimosia e que na próxima tentativa encontraria o ângulo certo. Não havia ângulo certo, mas ele ainda não sabia disso. A terceira tentativa foi sobre o apartamento. Sentados na sala numa noite, Igor explicou com paciência ensaiada. Havia um banco, havia um programa, havia a possibilidade de levantar uma soma considerável com o imóvel como garantia por um período curto. 6 meses e o crédito estava pago, a garantia retirada, tudo resolvido. Apresentou isso como se fosse uma solução óbvia que qualquer pessoa sensata enxergaria. Nadejda deixou ele terminar. Não interrompeu, não demonstrou impaciência, não sinalizou nada. O apartamento não participa dos riscos do seu negócio, disse ela quando ele parou. É patrimônio pessoal meu. Era meu antes do nosso casamento e continua sendo meu independente do que acontece com as suas empresas. Você fala como se eu fosse um estranho. Falo como alguém que entende o que está assinando. Igor se levantou, caminhou pelo quarto. Nadejda continuava com o que tinha nas mãos, sem levantar os olhos. Sentia o olhar dele, quente, procurando uma reação que não vinha. Isso era o mais difícil de todos esses dias. Não reagir, não dar ponto de apoio, deixar que a pressão dele encontrasse parede e voltasse. Mas ela havia aprendido. E parede ela era muito boa em ser. Nas noites em que ele ligava de outro cômodo com a voz baixa e tensa, Nadejda ouvia sem espionar. Não precisava. O que era visível já bastava. E o que era visível mostrava um homem cujos movimentos estavam ficando mais curtos, cujas opções estavam desaparecendo uma por uma. Vlada Soldatova, nesse período, estava respondendo às ligações com menos pressa. Às vezes não retornava. Igor percebia e ficava irritado, mas não tinha com quem falar sobre isso. Com Nadejda, certamente não. Com os amigos que restavam, tampouco, porque explicar a situação exigiria revelar o tamanho do problema. Vlada era jovem, apresentável, e tinha uma habilidade que não estava nos currículos, mas que ela havia aperfeiçoado com a experiência. Sabia distinguir homem com dinheiro de homem com aparência de dinheiro. Nos últimos tempos, a aparência de Igor estava trincando pelas bordas. A leveza com que ele falava de planos havia sumido. No lugar, havia aquela nota que ela reconhecia e detestava. A nota de quem pede prazo. Ela não disse nada. Só foi ficando menos disponível. Assim funciona, sem discurso, sem cena. O barco inclina, quem sabe nadar nada para longe. Sem despedida, sem explicação. Resultado claro para qualquer um que queira ver. Na última semana do 3º mês depois do aeroporto, Arkady ligou para Stanislav Alexievich com uma atualização direta. O investidor havia enviado comunicado formal encerrando as negociações. Educado, definitivo. Por avaliação dos documentos, considerava inoportuno entrar no projeto na fase atual. Para Igor, esse golpe foi diferente dos anteriores. O investidor era a última peça que ainda mantinha alguma estrutura de esperança. Com dinheiro novo, era possível cobrir os buracos mais urgentes e ganhar tempo para encontrar a próxima solução. Sem esse dinheiro, o que havia era uma sequência de obrigações sem fundo. Nadejda soube pelo pai na quinta-feira. Significa que é em breve, disse ela. É em breve, confirmou ele. Arkady calcula 1 a 2 semanas.
Quando os investidores saem, a informação circula no meio empresarial rápido. Cada credor começa a querer ser o primeiro a recuperar o que é dele. Isso desencadeia um processo que não para mais por dentro. O que sobra para ele? Dívidas, respondeu o pai. E a tentativa de encontrar alguém que as feche. A última tentativa és você, ou melhor, o que é seu. Estou pronta. E estava. Nos dias seguintes, Igor andava pelo apartamento como alguém cujo mecanismo interno havia quebrado, mas que ainda não havia decidido reconhecer isso em voz alta. Parou de comentar sobre o trabalho completamente. Antes, mesmo nos períodos ruins, sempre encontrava uma narrativa, uma versão dos fatos que soava promissora. Agora, não havia versão. Aquele silêncio dizia tudo o que as palavras dele nunca haviam dito. Na segunda-feira ele não foi ao escritório, até o meio do dia. Ficou na cozinha com o telefone, abrindo telas, digitando mensagens, apagando, relendo, o movimento mecânico de quem procura saída e não encontra. Nadeida saiu para o trabalho às 8h30. Olhou para ele, encheu o termo de café, abotoou o casaco. Vai demorar hoje? Ele perguntou erguendo os olhos. Não sei. Depende. Ele assentiu e voltou ao telefone. Na quarta-feira, chegou a mensagem de Arkady. Uma linha. O banco notificou Igor sobre o encerramento da linha de crédito. Nadeida leu na mesa do trabalho, guardou o telefone na gaveta e voltou ao relatório que revisava. Terminou aquela página. Depois, a seguinte. Depois se levantou, foi à janela e ficou olhando para a rua por 1 minuto. Moscou ao meio-dia. Carros, pedestres, a vida completamente indiferente ao que estava acontecendo num apartamento em algum bairro da cidade. Sem linha de crédito não havia capital de giro. Sem capital de giro não havia mercadoria. Sem mercadoria não havia faturamento, que já mal cobria os custos do dia a dia. Era a equação final. O tipo de equação que não tem solução dentro do próprio sistema. Naquela mesma noite, Igor voltou para casa de um jeito diferente de todos os outros. Entrou em silêncio, jogou as chaves na mesinha do corredor. Elas escorregaram para o chão. Ele não se abaixou para pegar. Sabe quando você consegue medir o tamanho de um problema pelo que a pessoa deixou de fazer? Igor Vlasov, o homem que entrava em todo lugar, como se pertencesse ao lugar, o homem dos ternos, do aperto de mão firme e do sorriso de quem tem o próximo passo, estava com as chaves no chão do corredor e não abaixou para pegar. Pequeno detalhe, tamanho real do problema. Passou por Nadezhda, foi para a sala e sentou no sofá pesadamente, como alguém que pousou um peso que carregava há tempo e os joelhos cederam na hora de descansar. O paletó ficou vestido. Ele ficou com a cabeça inclinada e os olhos no chão. Nadezhda ficou na porta da cozinha, em silêncio, esperando. Ela sabia esperar melhor do que qualquer outra coisa. Igor Vlasov tinha 37 anos e havia construído a própria identidade em torno de uma imagem específica. Homem que tem o próximo passo, que controla a situação, que está sempre um passo à frente. Era o que lhe dava estrutura. Era o que vendia para os outros e para si mesmo. Olhando para ele agora, Nadezhda via um homem sem próximo passo, sem plano, só dívidas e conta bancária vazia. O que aconteceu? Ela perguntou. O banco, ele disse sem erguer os olhos, encerrou tudo. Entendo, disse Nadezhda em voz neutra. Algo no tom dele incomodou, neutro demais. Frio demais, sem o reflexo de preocupação que ele esperava. Entende? Repetiu ele. É tudo o que você tem a dizer? O que você quer ouvir? Ele se levantou. Caminhou pelo quarto com um movimento curto e rápido de quem precisa fazer algo com o corpo para não implodir. Nádia, preciso da sua ajuda. De verdade. Agora estou ouvindo. O apartamento. Precisa ser dado como garantia. Só 6 meses. Pego o dinheiro, fecho os débitos mais urgentes, negocio com os fornecedores uma nova entrada, encontro um investidor. Preciso só de tempo. Não, disse Nadezhda. Você nem pensou.
Eu pensei nisso há tempo. A resposta é não. Igor parou na frente dela. Ficou olhando por um momento, como quem examina algo familiar, procurando o que mudou. Então você vai simplesmente me abandonar nessa situação? Não. Só não participo dos riscos do seu negócio. São coisas diferentes. Você é minha esposa. Por isso mesmo não sou fiadora das suas dívidas. Ele se virou, andou de volta pelo quarto. Nadejda ficou onde estava. Sentia a raiva dele, concreta, quase física. Não respondia a ela com nada. Era a parte mais difícil de todo esse período. Não responder. Deixar que a raiva dele encontrasse parede e voltasse sem levar nada. Preciso de dinheiro, disse ele por fim. Sem argumento, sem suavidade. O fato puro e colocado na mesa. Muito e rápido. Você trabalha, tem renda estável. Um crédito no seu nome rende o suficiente. Não, Igor. Isso é nossa família. Elevou a voz pela primeira vez em todo aquele período. Brusco, como algo que estava represado e rompeu. Você não pode ficar parada olhando tudo desmoronar. Eu não construí isso, disse Nadejda com calma. E não está desmoronando agora por causa do banco. Ele parou. Ficou olhando para ela com aquela expressão que aparece quando alguém ouve algo que não quer entender, mas já entendeu. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que o seu negócio tem problemas há muito mais tempo do que o banco se manifestou, e você sabe disso melhor do que eu. Ele não respondeu. Sentou de volta no sofá. Agora, não com o peso de antes, mas de outra forma, como quem perde a forma quando a raiva sai e não sobra mais nada para sustentar a postura. Ficou um momento quieto. Depois disse em voz baixa, quase sem raiva, quase como quem comenta algo banal. Tudo bem, então. Se tudo for pelos ares, a gente vive do que vier. Você tem os brincos, o colar, tudo que seu pai foi dando ao longo dos anos. Uma coleção e tanto. Marido em dificuldade, esposa tem obrigação de ajudar. E, aliás, qual é o código do cofre? Nadejda ficou parada, olhando para ele. Tinha esperado muita coisa, mas não essa. Não uma formulação tão simples, tão nua, tão despida de qualquer disfarce do que ela havia representado para ele todos esses anos. Não parceira, não amada. Reserva de emergência. Saída de incêndio. Item de orçamento para usar quando o plano principal falhar. Havia imaginado que essa frase, quando viesse, quebraria alguma coisa nela ou provocaria uma onda difícil de conter. Não veio nada disso. Veio clareza. A espécie de clareza que aparece quando a última pergunta finalmente recebe a última resposta. 7 anos ela havia explicado para si mesma. Cansaço, pressão, fase ruim, homem que não sabe pedir. 7 anos construindo justificativas para um homem que, na última análise, havia sempre calculado o quanto ela valia como recurso. Ele nem tentou esconder, porque não considerou necessário esconder. Dentro dela, a última coisa que ainda se sustentava do que foi real ou do que pareceu real, pousou no fundo e ficou lá, sem dor aguda, sem amargura. Apenas o peso de uma verdade que finalmente se instalou por completo. Entendi bem o que você disse, respondeu ela. Ouvi tudo. E voltou para a cozinha. Fechou a porta. Ficou parada perto da pia, olhando pela janela do apartamento. Lá fora o pátio escurecia. O poste acendeu, amarelo, piscando levemente. Na mesinha de jardim, uma senhora idosa sentada com um cachorro no colo. O cachorro olhava para o lado. Cena absolutamente ordinária. Nadejda pegou o telefone e mandou mensagem para o pai. 2 palavras. É hora. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Entendi. Amanhã com o Arcade. Naquela noite, ela quase não dormiu. Não de ansiedade, de clareza. Havia uma diferença. A mente ansiosa dá voltas sem chegar. A mente clara organiza. Ela organizou o que precisa ser feito. Em que ordem? Como? Exatamente. Os pensamentos eram curtos, precisos, objetivos.
Na manhã de quinta-feira, ela se encontrou com Arkady num café perto do hotel onde os pais estavam. Contou a conversa do dia anterior sem detalhes desnecessários, só o que importava. Quando chegou na frase sobre o cofre e as joias, Arkady não disse nada. Ergueu levemente as sobrancelhas por um segundo, como quem recebe confirmação de algo que já esperava, e as baixou de volta. Ele foi direto ao ponto. Abriu uma pasta e deslizou uma folha pela mesa. Quadro de funcionários das lojas. Uma foto pequena no canto, nome embaixo. Vlada Soldatova, vendedora na loja do bairro Sokolniki há 2 anos. Contratada diretamente por ele, fora do processo padrão de seleção. Pelo que levantei, a relação não é recente. Nadezhda olhou para a foto por um segundo. Depois, empurrou de volta. Continua. A situação dele agora. Banco encerrou a linha. Fornecedor exige antecipação que não existe. O locador quer o novo valor ou ele desocupa. O investidor foi embora. Pela minha avaliação, 2 a 3 semanas para os credores começarem a agir de verdade. Quando isso começa, não para sem financiamento externo, que não virá. Então não tem saída por dentro, disse Nadezhda. Não tem. A menos que alguém entre e feche os buracos voluntariamente. Mas os parceiros comerciais enxergam a situação e não querem risco. Novo credor sem garantia não aparece. Ele está encurralado. Ela olhou pela janela do café para a calçada do lado de fora. Preciso de um advogado de família. Bom, tenho um contato, disse Arkady. Ela te recebe amanhã às 11 da manhã, se você puder. Posso. A advogada tinha uns 40 anos, seca, precisa, falando em frases curtas, sem literatura. Recebeu Nadezhda num escritório cercado de estantes com pastas, ouviu tudo sem interromper, fez as perguntas necessárias e só as necessárias, analisou os documentos do apartamento, o contrato de doação, a certidão do registro. Em 20 minutos, deu o parecer que Nadezhda já sabia em termos gerais, mas queria ouvir formalmente. O apartamento é patrimônio pessoal adquirido antes do casamento por doação. Não integra bens comuns. Em dissolução de casamento, não é partilhável. Nenhum risco, desde que nenhum documento tenha sido assinado com participação do cônjuge. Nenhum. A advogada assentiu e explicou o processo de forma prática. Pedido de dissolução de casamento, notificação de encerramento de vida em comum, se necessário pedido de definição de uso do imóvel. Procedimento padrão, sem complicadores. Nadezhda ouvia e fazia anotações no caderno. Pensava que era curioso como 7 anos cabem em papel. Que tudo o que pareceu real, ou ao menos pareceu por algum tempo, se resume a datas, assinaturas, carimbos. Não era amargo pensar isso. Era só a verdade se tornando visível até o final. Quando estiver pronta, me liga, disse a advogada ao se despedir. 2 dias para preparar tudo. Na sexta-feira à noite, Igor chegou com uma última tentativa. Dessa vez, sem agressividade, sem pressão aberta. Voz baixa, quase suplicante. Havia encontrado uma opção. Um empréstimo privado, pequeno, só precisava de fiança. Não banco, não penhora. Só uma assinatura. Não, Igor. Nádia, estou pedindo. Não. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e foi para o outro cômodo. Meia hora depois, Nadezhda o ouvia no telefone. Baixo, tenso, curto, depois silêncio. Vlada havia atendido na última chamada de forma diferente das anteriores. Disse que estava cansada de esperar, que precisava de certeza, que não podia ficar assim. Igor prometeu do jeito que já havia prometido muitas vezes, com as mesmas palavras que haviam perdido o peso de repetição. Ela respondeu, tudo bem, com a voz de quem já decidiu que não vai ser bem e não ligou mais. Ela havia trocado a foto no mensageiro. Um homem diferente, bem vestido, sem explicação. Resultado limpo, sem cena.
Vlada era pragmática da forma que certas pessoas são pragmáticas, não com crueldade, mas com aquela frieza de quem calcula e age sem demora quando o cálculo fecha. Igor havia deixado de ser uma conta vantajosa. Ponto final. O sábado passou em silêncio. Igor ficou o dia inteiro em casa, andando de um cômodo para outro, comendo sem atenção, saindo 2 vezes para o balcão e ficando lá parado olhando para o pátio com a expressão de quem ficou sem versões para o que está acontecendo. Nadejda trabalhou no quarto, saiu só para a cozinha. Quase não falaram. Esse silêncio era diferente dos silêncios anteriores de todo o casamento. Não era o silêncio de 2 pessoas ocupadas. Era o silêncio de 2 pessoas que já sabem que acabou e nenhuma ainda disse em voz alta. Ela pensava que em poucos dias esse apartamento voltaria a ser só dela, que ela chegaria em casa e o silêncio seria outro. O silêncio de um espaço que pertence a você, não o silêncio de espera e tensão. Não projetava além disso. Por enquanto, bastava chegar até o fim do que havia começado naquela noite no aeroporto, 3 meses antes. Na segunda-feira à noite, ela ligou para a advogada e pediu que preparasse os documentos. A voz era firme, sem tremor, sem pausa. A voz de quem tomou uma decisão a tempo e está apenas executando o que ela exige. Amanhã às 10 está tudo pronto, respondeu a advogada. Na terça-feira, ela acordou antes do horário usual. Fez café, ficou de pé junto à janela, olhando o pátio que acordava. Igor ainda dormia. Ela se vestiu, pegou a bolsa, saiu com o mesmo passo de todas as manhãs. Nada diferente do lado de fora. Às 10 horas buscou os documentos com a advogada. Pedido de dissolução de casamento, certidão de propriedade, cópia autenticada do contrato de doação. Tudo numa pasta. Organizado, pronto. A advogada havia protocolado o pedido original no cartório no mesmo dia, conforme combinado. Nadejda ficou com a pasta nas mãos, olhando para o conjunto de papéis. 7 anos de casamento e o que fica no final é isso. Documentos com carimbo. É uma verdade sem drama. Só verdade mesmo. Depois, foi ao hotel onde os pais estavam. Stanislav Alexievich abriu a porta antes que ela tocasse, como alguém que ficou próximo sem parecer que estava esperando. Irina Viktorovna estava sentada perto da janela com uma xícara de chá e levantou os olhos com aquele olhar atento e cheio que só as mães conseguem ter. Nadejda entrou, tirou o casaco, sentou na ponta da poltrona. O quarto cheirava a café e a jornal impresso. O pai sempre comprava jornal. Era um hábito antigo de quando ele trabalhava na administração. Começar o dia com leitura, não com tela. Nadejda pensou que algumas coisas nas pessoas não mudam e que isso era bom. Hoje à noite, disse ela. O pai assentiu. Estarei lá. Só por perto, sem intervir, a não ser que precise. Não vai precisar, disse Nadejda. Sei disso, respondeu ele. Por isso mesmo estou dizendo só por perto. A mãe se levantou, chegou perto da filha e abraçou antes do que ela esperava. Firme, breve, sem cerimônia. O tipo de abraço que não precisa de palavras, porque as palavras são mais fracas do que o abraço. Como está? Perguntou Irina Viktorovna em voz baixa. Pronta, respondeu Nadejda. À tarde no trabalho ela passou com uma produtividade tranquila e estranha. Fechou 3 relatórios que estavam pendentes desde a semana anterior. Respondeu correspondências. Tomou chá com uma colega às 3 da tarde e manteve uma conversa sobre nada em particular. Ninguém notou nada de diferente. Ela sabia não mostrar. Esse talento havia servido bem nas últimas semanas. Às 18 horas, saiu do escritório e foi buscar o pai no hotel. Pegaram o carro e seguiram para o apartamento em silêncio. Stanislav Alexievich olhava pela janela sem nostalgias, com a atenção prática de quem avalia. Nadejda conduzia no limite e organizava mentalmente o que diria. Palavras simples, só o necessário. Igor estava na cozinha com o telefone quando ela entrou. Ergueu os olhos,
Viu o pai atrás dela e alguma coisa no rosto dele mudou num segundo. Não exatamente medo, mas a cautela de quem entende instantaneamente que visita inesperada de sogro não é visita social. Stanislav Alexievich, disse ele com voz controlada, não sabia que o senhor estava na cidade. Faz tempo que estou, respondeu o pai com a mesma calma e passou para a sala. Sentou na poltrona junto à janela com o jeito de quem veio para ficar o tempo que for necessário e não tem pressa nenhuma. Nadejda ficou na frente de Igor. Precisamos conversar. Estou ouvindo, disse ele, mas a voz havia perdido o tom usual. Olhem para ela agora. Pé firme no chão, ombros abertos, o queixo levemente erguido, não de arrogância, mas daquele jeito de quem decidiu e não precisa mais convencer nem a si mesmo. Essa é a postura de quem já venceu internamente e está esperando que o outro perceba. Nadejda não precisava de raiva. Raiva é de quem ainda está tentando. Ela havia passado disso. Eu sei do aeroporto, disse Nadejda. Estive lá 3 meses atrás para buscar meus pais. Vi você. Vi a mulher com quem você chegou. Vi o beijo. Vi os dois saindo de mãos dadas. Igor não respondeu imediatamente. Um segundo de silêncio enquanto na mente dele as opções se alinhavam. Negar, explicar, atacar, desviar. Escolheu negar. Era uma colega. Viagem de negócios. Coincidência de voo. Olhem para esse homem. 7 anos de casamento, sogro sentado na poltrona, esposa com os documentos do divórcio no bolso, e ele ainda veio com coincidência de voo. É o tipo de desculpa que funciona quando a outra pessoa quer acreditar. Nadejda havia parado de querer acreditar havia semanas. Você a beijou na boca no meio do saguão de desembarque, disse Nadejda, e pegou a bolsa dela com o cuidado de quem faz isso há tempo. Não era a primeira vez, Igor. Estava escrito no jeito que vocês andavam juntos. Silêncio. Meus pais estavam ao meu lado naquele momento. Viram tudo. Então a versão de viagem de negócios pode ficar onde está. Igor abaixou o telefone sobre a mesa devagar. Olhou para ela, sem mais a expressão de quem procura saída. Só olhava. Sei quem é Vlada Soldatova, continuou ela. Trabalha numa das suas lojas. Não é coisa de uma viagem. Silêncio. Sei também sobre o seu negócio. Os credores, o banco, o investidor que encerrou as negociações, o estado real das suas finanças. E sei o que você queria de mim todos esses meses. O apartamento, as assinaturas, os documentos. Sei o plano. Ele estava parado, os ombros ligeiramente caídos. O rosto com aquela expressão de quem ouve o que não esperava que fosse dito. Nádia, começou ele. Ainda não terminei. Ela falou com calma, sem elevar a voz, sem gestos. A voz de analista que apresenta os resultados de uma auditoria. Protocolei hoje o pedido de dissolução do casamento. Os documentos foram aceitos. O apartamento é patrimônio pessoal meu por contrato de doação, anterior ao casamento. Não é partilhável. Você sabe disso. Estou pedindo que retire seus pertences e deixe o imóvel. Tenho direito como proprietária. Igor ficou olhando para ela por um tempo. O rosto fechado, os olhos percorrendo o dela procurando algum sinal de vacilação. Não havia. Você planejou tudo, disse ele por fim. Eu me protegi. Respondeu ela. É diferente. A raiva voltou, mais fria desta vez, mais calculada. Você acha que não vejo o que aconteceu? Fornecedor, locador, investidor, seu pai e os contatos dele. Não foi coincidência. Na poltrona junto à janela, Stanislav Alexievich falou pela primeira vez desde que havia entrado. Prove, voz baixa, sem provocação, uma oferta simples. Igor se virou para ele. Ficou olhando. Depois se virou de volta porque não havia o que provar. Os credores haviam tomado decisões próprias com base em informações que existiam e eram reais. O investidor havia contratado auditoria independente. O locador havia calculado o risco por conta própria. Ninguém havia fabricado nada.
Haviam apenas parado de ajudar a esconder. E aqui está o detalhe que Igor nunca vai conseguir digerir. Ele perdeu não para uma jogada brilhante. Perdeu porque as pessoas ao redor simplesmente abriram os olhos. Isso dói muito mais do que perder para um adversário esperto. Perder porque a realidade decidiu aparecer é o tipo de derrota que não tem culpado conveniente. Aqui está uma lição que vale guardar. A mentira bem construída não cai quando alguém a ataca. Cai quando param de sustentá-la. Nadejda não destruiu nada do que Igor havia construído. Só deixou de ser a parede que impedia que o que já estava torto caísse. Você ouviu o que eu disse sobre o apartamento e sobre a saída? Perguntou Nadejda. Igor abaixou, recolheu as chaves do chão. Olhou para ela uma última vez. Você acha que ganhou? Acho que preservei o que é meu, disse ela. Não é vitória, é resultado. Ele saiu. A porta se fechou. Não bateu com força. Fechou. Nadejda ficou parada no meio da cozinha, ouvindo os passos dele descendo a escada. Depois, silêncio. O pai saiu da sala e ficou ao lado dela sem abraçar, sem falar. Só ficou. Às vezes, é tudo o que precisa ser feito. 1 hora depois, Igor voltou pelas roupas. Fez as malas em silêncio, caminhando entre os cômodos com movimentos rápidos e mecânicos. Pegou roupas, documentos da gaveta, carregadores, necessaire do banheiro. Nadejda ficou na sala com o livro que não estava lendo. O pai na poltrona da janela, imóvel, com a expressão de quem tem todo o tempo do mundo. Ninguém falou, ninguém atrapalhou. Deixaram que ele fizesse sozinho o que precisava fazer sozinho. Nadejda ouvia os sons do apartamento. Armário abrindo, gaveta fechando, saco de plástico amarrotando, sons que ela havia ouvido 7 anos. Agora, eles significavam outra coisa. Fim. Não o fim trágico de filme. O fim prático, cotidiano, de uma estrutura que já não estava de pé há tempo e estava sendo finalmente desmontada. Na porta, antes de sair com a bolsa no ombro, Igor parou por 1 segundo, olhou para ela. Não disse nada. Ela, tampouco. A porta se fechou. Nadejda pousou o livro que não havia lido. Ficou sentada em silêncio. O pai ficou do jeito que estava. Minutos depois, chegou a mãe, que havia recebido a mensagem combinada, entrou com a chave que a filha havia deixado para ela, foi direto para a cozinha e colocou a chaleira no fogo. Tomaram chá os 3, ao redor da mesa da cozinha. O pai perguntou se havia pão decente em casa. A mãe foi checar a geladeira. E isso aqui é bonito. Guardem. Depois de tudo, do aeroporto, das semanas de silêncio armado, do confronto, da porta fechando, a primeira coisa que o pai de Nadejda perguntou foi sobre pão. Não fez discurso. Não resumiu a vitória. Não analisou o que acabou de acontecer. Perguntou sobre pão. Porque algumas pessoas sabem que depois de uma batalha, o que o corpo pede não é comemoração, é comida, é normalidade. É o sinal de que a vida continua e que continuar é suficiente. Havia pão, comeram. Nas semanas seguintes, tudo se desenrolou como Arkady havia previsto. Os credores de Igor, vendo que nenhuma fonte externa de dinheiro apareceria, começaram a agir. Um exigiu pagamento antecipado de parte do débito. Outro bloqueou o fornecimento seguinte até zerar a pendência. 2 dos 4 pontos de venda ficaram sem mercadoria. O galpão foi desocupado. Igor alugou um caminhão, levou os estoques restantes para onde conseguiu e tentou liquidar o que havia pelo preço que aparecesse. Vlada havia saído do emprego e do telefone. A foto no mensageiro era de outro homem, sem explicação, sem despedida. O resultado tinha sido calculado e executado sem barulho, que era o jeito dela. Igor escreveu para Nadejda algumas vezes. Primeiro tentando negociar, depois com acusações, depois parou. Ela respondia só ao que se referia diretamente ao processo de divórcio. Datas, documentos, confirmações de recebimento. Nada além, o divórcio ocorreu sem cena. A juíza fez as perguntas de protocolo. Os dois responderam que a reconciliação
Era impossível. O apartamento não foi colocado em partilha, não havia fundamento. O patrimônio conjunto acumulado em 7 anos havia sido pouco. A mobília ficou com Nadejda. O carro com Igor. Tudo. Saindo do prédio do cartório, Nadejda parou nos degraus da entrada. O pai e a mãe estavam um pouco atrás, dando a ela o espaço que ela precisava. O sol de outono batia de lado, o tipo de sol que ilumina muito, mas não aquece, e que por isso parece mais honesto do que o sol do verão. Ela levantou o rosto por um segundo. Sentiu o calor leve, quase imperceptível. Às vezes a gente espera que o fim de algo difícil chegue com uma sensação grande, um alívio imenso, uma leveza dramática, lágrimas ou euforia. E quando nada disso vem, a pessoa fica esperando sentir o que acha que deveria sentir. Nadejda não estava esperando nada. Estava só ali, no sol de outubro em Moscou, com 7 anos de história dentro do peito que agora pesavam diferente. Não mais como fardo, como aprendizado, como cicatriz que fecha. Voltou-se para os pais. Acabou, disse ela. Acabou, confirmou a mãe e tomou a mão dela. O pai não disse nada. Caminhou ao lado dela, calmo, uniforme, como havia caminhado naquele dia no aeroporto, quando pôs a mão no ombro dela e disse: "Deixa eu ensinar a ele uma lição que ele nunca vai esquecer." Ele não tinha se vingado. Tinha feito algo mais difícil do que vingança. Tinha removido do traidor a possibilidade de viver às custas da ingenuidade de quem ele havia traído. Isso não é punição, é proteção. A diferença parece pequena, mas é exatamente onde está tudo. Nadejda desceu os degraus entre o pai e a mãe. Não pensava no passado. Pensava no apartamento que naquela noite seria só dela. No silêncio que não seria mais de tensão e espera. No café da manhã de amanhã, simples, sem peso, sem cálculo, nas perguntas que ela havia parado de fazer a si mesma por medo das respostas e que agora podia fazer sem medo nenhum, porque as respostas, por mais duras que fossem, já tinham chegado. E ela havia sobrevivido a todas elas. Por enquanto, bastava isso. E às vezes, bastante é muito. Guardem o que essa história mostrou. Não é preciso gritar para ser ouvido. Não é preciso confrontar para vencer. Às vezes, a jogada mais poderosa é simplesmente parar de sustentar a mentira do outro. Deixar que a realidade apareça por si mesma. Ela sempre aparece. Só precisa de espaço. E uma última coisa. Para quem tem algo de valor e alguém ao redor que quer lhe convencer a colocar em risco, o momento de proteger o que é seu é quando tudo está bem, não quando a ameaça já está na porta. Nadejda protegeu o apartamento antes de saber que precisaria. Isso fez toda a diferença. Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. A gente gosta muito de saber até onde essas histórias estão chegando. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal para não perder o que vem aí. Eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima história.